Senhoras e senhores deputados, já temos connosco os representantes da Atuar, que é a Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento sobre o projeto de lei 220 do Bloco de Esquerda, Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. Nós vamos dar assim início ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Eu cumprimento os representantes da Atuar, ou seja, a sua Presidente, Júlia Alves, da Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento. Também temos connosco Joana Dias, que é a Diretora Executiva da Atuar, e Sara Rocha, associada e quadro superior da Atuar, que é a Associação para a Cooperação e Desenvolvimento. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Cumprimento-as com muita satisfação em virem aqui a esta Comissão Parlamentar, dar o vosso contributo e a vossa opinião, ou seja, munir os diversos grupos parlamentares, os seus deputados, para depois, com os instrumentos regimentais que têm ao seu alcance, contribuir para o enriquecimento e para produzir uma melhor lei, que é isso que pretendemos, é produzir boas leis. Eu vou-vos dar uma nota prévia de funcionamento desta audição, só para que fique esclarecido o seu funcionamento. Nós temos uma primeira intervenção inicial que vos vou dar a palavra, tem cerca de 10 a 15 minutos para apresentar os propósitos e o vosso pensar sobre esta matéria que está aqui em discussão. Depois inicio uma segunda ronda, dando a palavra aos diversos grupos parlamentares. Os deputados intervêm em nome do grupo parlamentar, onde podem colocar sugestões e fazer comentários àquilo que vossas excelências disseram. E depois têm outra vez 10 a 15 minutos para responder às questões colocadas pelos seus deputados e fazer os comentários e observações que entenderem. Se depois for solicitado, a bem da discussão, uma segunda ronda, aí darei a palavra aos diversos deputados para colocarem questões, se não for necessário ficar devidamente esclarecido. Nesta primeira fase funcionará assim. Por isso, bastam fazer-me um sinal, como diz a música, para quem quer intervir, para dar a palavra e podermos iniciar a discussão. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso contributo e vamos começar. Está ali um cronómetro, que não é mais do que uma orientação para a disciplina do tempo. Nesta casa temos necessidade de ter esta disciplina do tempo para que efetivamente se respeite a intervenção de todos. Por isso vai iniciar a Júlia Alves, a Presidente da Atuar. Sim, senhora. Tem a palavra, é um gosto ouvi-la. Muito obrigado. Ai, não está, talvez. Com licença. A Atuar começa por apresentar os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos dão de poder estarmos aqui a expor, enfim, algumas brevíssimas ideias, obviamente. Queremos também apresentar os nossos agradecimentos ao Bloco de Esquerda por ter a iniciativa de apresentar esta proposta. Pedimos, se nos permitem, e fazemos já um apelo para que todos os outros partidos possam também dar o seu contributo, apresentar propostas, outros projetos, porque qualquer discussão e toda a discussão é utilíssima para que nós possamos vir ter um ordenamento legislativo rico, interessante, importante. E, portanto, fazemos esse apelo com a devida permissão e agradecemos também desde já a todas as organizações partidárias que possam vir dar o seu contributo. E, portanto, porque entendemos que esta matéria é uma matéria relevantíssima para os tempos que correm. A Actuar é uma ONGD, é uma Associação de Desenvolvimento. Eu peço desculpa, eu estou a transpirar, mas é por questões, enfim, de saúde, não propriamente. Por acaso nem é isso. Pronto. Portanto, nós somos uma organização não governamental que tem como objetivo básico, é uma organização partidária, laica, que tem como objetivo básico, e este é o nosso grande ideal, talvez possamos dizer que não temos ideologias, mas temos o grande ideal de ver reconhecido em Portugal o direito à alimentação e à nutrição adequadas. Por entendermos que é decisivo nos tempos atuais que esta matéria comece a ter um enquadramento legislativo forte e bem organizado. Reconhecemos que já há algumas estruturas institucionais que vão dando alguma resposta, no entanto, como todos nós sabemos, entendemos que é fundamental que haja
haja esta organização legislativa. Este ordenamento legislativo, quer por base de uma lei de bases, quer, enfim, como já é de conhecimento público, está em discussão a revisão constitucional e há, por parte dos dois grandes partidos, do PS e do PST, abertura para que também seja reconhecido na Constituição o direito à alimentação e nutrição adequadas e, portanto, acho que estão reunidas as condições para que esta discussão pública possa também vir a ter o seu contributo. E porquê que para nós a Cotuar, a organização que existe há 16 anos, enfim, uma organização pequena, isto é relevante e é importante? Porque esta matéria, como é de conhecimento público, é uma matéria que hoje está profundamente relacionado com a salvaguarda do bem-estar social, da saúde, do património ambiental, do património turístico, do património cultural, ainda por cima num território como o nosso que está integrado na dieta mediterrânica, que está classificado de património imaterial e cultural da humanidade e, portanto, nesta perspectiva e tendo em conta os estudos científicos que estão publicados e que nós não vamos estar agora aqui, enfim, a expor, mas que são certamente do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, estes estudos científicos estão-nos a dizer que o alimento é o grande património do futuro. É por aqui que nós temos de começar a fazer, eventualmente, a nossa transição para que possamos ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais rica, uma sociedade em que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação justa, adequada, acessível e nutritiva. O alimento é um património. O alimento é um património social, é um património cultural, é um património ambiental, é um património natural, é aquilo que mais nos une enquanto espécie, é exatamente a alimentação, mas que, infelizmente, ao longo das últimas 2, 3 ou 4 décadas, tem vindo a ser menosprezado e desrespeitado. Se há 60 anos a humanidade morria porque não havia alimentos, estamos, infelizmente, a chegar a um ponto, ou talvez já tenhamos chegado a um ponto, em que a humanidade, e nós, em Portugal e Europa, morre porque comemos demais e comemos mal. E, portanto, se queremos reforçar as nossas democracias, se queremos reforçar os nossos Estados de Direito, se queremos garantir que possamos ter a breve ou a médio prazo capacidades financeiras para que os Estados, e no caso de Portugal, possa dar resposta ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível do ensino, ao nível do ambiente, a toda esta problemática, temos que efetivamente começar a ter um enquadramento legislativo forte, bem fundamentado, para a partir daqui podermos construir políticas públicas que sejam resistentes, políticas públicas que sejam eficazes, políticas públicas que, podendo hoje, eventualmente, os Estados ou o Estado português entender que estamos a gastar dinheiro, nós estamos profundamente convencidos, e as organizações que estudam estas matérias, estamos profundamente convencidas que, a médio e a longo prazo, vamos ter estes grandes contributos. Porque aquilo que se possa, eventualmente, hoje vir a gastar, vai ser necessariamente, os estudos científicos dizem-nos isto, vai ser necessariamente recuperado a médio prazo pelos Estados, porque sabemos o que é que a má alimentação está a provocar em termos de doenças cardiovasculares, das diabetes, do cancro, da obesidade, portanto, que são, de facto, problemas já de saúde pública gravíssimos. Não há Estado, provavelmente é difícil encontrar Estado, provavelmente na Europa e nós em Portugal, que venha a ter capacidade financeira para prestar uma assistência com qualidade e prestar apoio médico e medicamentoso para tudo isto. Isto tem influência ao nível das produtividades dos países, tem influência ao nível do absentismo, e, portanto, tem influência ao nível da nossa saúde mental. Tudo isto, efetivamente, revela que é uma área multissetorial, que é uma área que não está isolada, mas talvez tenhamos a ousadia de dizer que é a área instrumental, a alavanca fundamental para que nós possamos ter territórios mais equilibrados, territórios mais saudáveis, para que possamos ter o respeito pela biodiversidade, que também está em risco, fruto de toda uma política que foi sendo feita ao longo das últimas décadas, para que possamos também ter instrumentos mais rigorosos no que diz respeito à salvaguarda do direito ao trabalho. Sabemos todos das dificuldades e dos problemas que surgem com, enfim, políticas na produção de alimentos que têm criado situações gravíssimas ao nível do esgotamento dos solos, ao nível da exploração de mão de obra, da organização do território. Portanto, nós temos aqui uma área em que nada disto está isolado.
Todos nós estamos dependentes deste direito, porque vivemos em Estados modernos, em Estados civilizados, em Estados democráticos, e que, portanto, o reconhecimento legislativo do direito humano à alimentação e nutrição adequadas permite-nos que nós possamos depois intervir ao nível de toda a população, porque, embora tenhamos a noção de que há grupos mais vulneráveis, as crianças, os idosos, enfim, pessoas com recursos financeiros mais débeis, também entendemos, e permitam-nos tirar esta conclusão, de que todos nós, independentemente da situação económica, da sua língua, da sua origem étnica, da sua cor de pele, das suas convicções religiosas, políticas, partidárias, todos nós temos que estar atentos a isto, porque todos nós somos vítimas disto. Não haverá ninguém, provavelmente, permitam-me esta ousadia, e agora em nome pessoal, nesta sala, que já não tenha vivido o problema de dizer o que é que eu vou comer, que eu saiba que, efetivamente, tenha a qualidade mínima para que amanhã não venhamos a ter, portanto, problemas. Temos o direito, entendemos nós, de ver consagrado o nosso ordenamento legislativo, que tem sido, ao longo da sua história, tem sido um ordenamento legislativo ousado, às vezes progressista. Temos sido pioneiros em muitas áreas dos direitos humanos e, portanto, talvez, enfim, tenhamos chegado ao ponto em que Portugal tem uma excelentíssima oportunidade para poder ter aqui uma iniciativa que talvez possamos dizer única, ao nível pelo menos da União Europeia, noutros países, outros continentes já existe, de ter uma legislação que seja uma legislação inovadora, que seja uma legislação aberta, que seja uma legislação para o futuro, no sentido de verificar que o alimento é um património inato à espécie humana, que nós não podemos ter a veleidade de pensar que com isto podemos controlar o nosso bem-estar. Sou pena de pormos em causa a nossa sobrevivência, sou pena de pormos em causa o poder económico e os investimentos que o Estado português tem de fazer e vai fazendo, sou pena de pormos em causa também uma série de políticas que a própria União Europeia vem implementando, designadamente uma, enfim, que tem uma expressão que nos parece feliz, que é do prado ao prato, e que, portanto, nós queremos que este prato seja perto do nosso prato e, portanto, que possamos desenvolver políticas de circuitos curtos de produção, de distribuição de alimentos, que possamos também ter populações que valorizem a terra enquanto património cultural da humanidade, e neste caso da nossa humanidade, da nossa comunidade, da sociedade portuguesa, e que, portanto, que possamos ter a produção familiar. Para nós é indiferente qual vai ser, ou enfim, qual possa ser a denominação, mas podemos ter a produção familiar perto das estruturas que precisam dos alimentos, perto de todos nós. E, portanto, nesta perspectiva, um ordenamento legislativo, uma lei de bases bem constituído, bem feito, bem discutido, parece-nos que dar-nos-á instrumentos para que depois possamos ter um conjunto de políticas públicas e de organizações e de instituições que efetivem este direito. Nós temos uma visão um bocadinho, se nos permitem, diferente do que é o direito à saúde. Sendo certo que a Constituição da República Portuguesa o reconhece, nós entendemos que este reconhecimento do direito à saúde é mais na perspectiva instrumental. Portanto, é a pessoa poder aceder aos instrumentos para ter tratamentos, para ter medicamentos, para ter assistência médica e medicamentosa. Mas, provavelmente, temos que também olhar para os conceitos que a Organização Mundial de Saúde dá relativamente ao direito à saúde. E o direito à saúde passa por comermos com qualidade nutricional. E, portanto, não vale a pena termos um Estado muito forte a gastar muito dinheiro em ter muitos medicamentos novas terapêuticas, quando depois nós estamos a comer mal. Estamos nós, geração intermédia, estão as nossas crianças e estarão os nossos idosos. E, portanto, nessa perspectiva, se queremos efetivamente concretizar, materializar o direito constitucional do direito à saúde, temos que ter este direito básico, que é o direito à alimentação, que é uma coisa que é tão inata à espécie que nós, enfim, nunca pensamos, ou temos muita dificuldade em olhar e ver que vamos ter uma norma, um ordenamento legislativo que vai, de facto, abrir portas para que possamos estar juntos nesta luta
para a preservação do nosso ambiente, dos nossos solos, das nossas espécies, da nossa cultura, da nossa história, do nosso património, do nosso bem-estar territorial. São políticas que podem ajudar também à fixação de populações no território e, portanto, tudo isto em conjunto, acredito que atuar será um instrumento, será mais um mecanismo que temos para que nós possamos vir a ter e sejamos pioneiros. Provavelmente somos mesmo pioneiros a nível da União Europeia, pelo menos, em ter esta legislação. E com esta legislação, complementar também todo um conjunto de programas e de diretivas comunitárias que já está, felizmente, atenta a esta problemática e que uma legislação em Portugal que venha a ser feita possa, enfim, arranjar e possa dar aqui um enquadramento final. E, portanto, nessa perspectiva, tivemos, já que Atuar teve, enfim, a veleidade de propor este encontro. Naturalmente que nós, enfim, temos uma equipa técnica pequena, que são as pessoas que estão mais preparadas para as questões mais de natureza técnica, que está disponível para apresentar documentos, porque temos, enfim, a organização já tem 16 anos, temos tido intervenção e apoios da Gulbenkian, de outras organizações, enfim, da União Europeia, portanto, temos um trabalho que está publicado, que é conhecido, e, portanto, já temos muito material técnico e mais de natureza técnica feito e que, enfim, em colaboração com todas as outras organizações que certamente saberão muito mais que nós sobre isto, talvez tenhamos aqui um espaço para, a breve prazo, podermos ter uma lei de bases do direito humano e à alimentação adequadas, enfim, conjugado com essa, que para nós seria de facto uma vitória. Penso que ao fim de quase 20 anos de trabalho, sentir-nos muito felizes, muito satisfeitos se conseguíssemos ter um reconhecimento deste direito na nossa Constituição e na nossa legislação ordinária. E, portanto, muito brevemente, pedimos desculpa pela nossa, enfim, simplicidade na exposição, mas este tipo de organizações estão no terreno e, portanto, nem sempre lidamos bem, no sentido de não estamos muitas vezes não estamos preparados para estar a pensar e a discutir com os nossos representantes, com os representantes do povo, esses sim, sabedores destas matérias. E, portanto, foi um pequeno contributo para que, enfim, possamos também estar presentes nesta matéria. Muito obrigada pela atenção e renovamos os nossos agradecimentos pela oportunidade e pela iniciativa legislativa. Muito bem. Eu é que agradeço, e em nome de todas as senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa participação, o vosso contributo e a disponibilidade em dar aqui o vosso conhecimento e a vossa perspectiva sobre estas matérias. É sempre enriquecedor e nós, enquanto decisores e legisladores, naturalmente temos que agradecer esse contributo e mostrar a nossa contínua disponibilidade em ouvir vossas excelências. Bom, vamos então iniciar a primeira ronda, começando pelo grupo parlamentar do PSD. A sua deputada Fátima Ramos tem a palavra em nome do grupo parlamentar do PSD. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a delegação da Atuar na pessoa da Sra. Presidente Júlia Alves, cumprimento o resto dos elementos. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os contributos que nos trouxeram e que serão certamente analisados e ponderados, bem como o trabalho que a Atuar tem feito ao longo do tempo. O tema da alimentação é um tema em que concordamos totalmente com o que referiram, isto é um tema da maior relevância. É extremamente importante criar instrumentos que combatam a fome e a pobreza, é uma obrigação de todos. Foi referido pela Sra. Presidente que estamos perante uma ONG que não tinha ideologia. Eu direi-lhe mais, é que a fome não tem ideologia. Portanto, e quando sabemos que existem no mundo mais de 800 milhões de pessoas que passam fome, quando vimos a quantidade de migrantes que chegam diariamente à Europa, sujeitas a redes de tráfego, exploradas por essas mesmas redes de tráfego e que mais não fazem do que fugir da fome. Quando imaginamos o que é uma mãe não conseguir ter alimentos para dar esses mesmos alimentos aos seus filhos, para não conseguir dar sequer 3 refeições por dia, que era o grande objetivo,
é de facto algo que nos preocupa a todos, sejamos de esquerda, de direita, do centro, somos pessoas. E dizer-lhes que esta Comissão e o Parlamento têm estado bastante preocupados com o tema. Aliás, existiu ainda muito recentemente uma participação na segunda Cimeira Parlamentar Mundial contra a Fome e a Má Nutrição, que ocorreu no Chile, bem como estiveram presentes deputados desta Comissão, incluindo o Sr. Presidente, no 10º Foro da Frente Parlamentar contra a Fome, que ocorreu na América Latina e Caribe. Onde foi dito, por exemplo, só na América Latina existem mais de 50 milhões de pessoas que passam fome. Por isso, é nosso objetivo lutar e incentivar e realizar medidas que contribuam para isto, para contribuir para que as pessoas possam ter as suas refeições. Depois existem alguns compromissos que devemos ter, quando vimos a elevada percentagem de desperdício que existe no mundo. Mas quando olhamos também para Portugal, e ainda agora, como sabemos, comemorou-se no dia 26 de setembro, o dia que foi escolhido para as Nações Unidas para falar do desperdício alimentar, e em que fomos confrontados com notícias que nos dão conta que em Portugal existem 2 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçadas por ano no nosso país. Portanto, quando temos estes factos, de facto, eles levam-nos a todos em conjunto. E aqui a postura do PSD é que nós achamos que deve ser o Estado, por um lado, a legislar, mas o Estado deve dar liberdade também à sociedade civil para que ela traga os seus contributos e para que ela atue e ajude o próprio Estado. É assim que nós vemos todo este processo. E por isso, mais uma vez, agradecer-vos e recordar que, e como já foi dito, aliás, pelo Sr. Presidente, que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura tem instado os Estados a adotarem medidas para concretizar o direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional e, simultaneamente, a criação de instrumentos de combate à fome e à pobreza. Nesse sentido, Portugal tem produzido diversa legislação, em consonância com os tratados, acordos e convenções internacionais que tem ratificado ou subscrito. Portanto, podíamos dar vários exemplos, nomeadamente o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, mas existem muitos outros. Agora, quando dizem que é preciso fazer mais, é um facto que é preciso fazer mais. E estamos aqui para tentar fazer mais e daí os vossos contributos serem positivos. E temos que fazer mais, especialmente quando sabemos que estamos num país onde a riqueza criada per capita é menor, isto é, estamos na Europa, e na Europa em primeiro lugar, e estando nós na Europa não nos podemos confundir, nem temos de ter a noção que temos uma realidade muito melhor do que essa que acontece, quer nos PALOPs, e os senhores têm contribuído com a CPLP, quer nos PALOPs, quer noutro tipo de países, quer na Ásia, quer na América do Sul, mas temos uma realidade completamente diferente. Mas, não obstante isso, na perspectiva do PSD, quando Portugal se afasta em termos do nível de riqueza criada, quando a Roménia, parece, de acordo com notícias de ontem ou de há 2 dias, já nos está a ultrapassar, é lógico que se o país não produz tanta riqueza, se o país se atrasa, o país cria algumas dificuldades em termos de alimentação e podem surgir nichos de pobreza. Claro que existem algumas medidas sociais e o Estado português, felizmente, tem adotado, mas isto é um facto que nos preocupa. Depois, quando entramos na necessidade de uma alimentação equilibrada, é lógico que estamos completamente de acordo, é necessário que ela exista. Sabemos a importância dela para a saúde das pessoas, sabemos que em Portugal vivemos mais, mas também sabemos que quando nos comparamos com os países do norte da Europa, vivemos mais, mas não vivemos melhor até tão tarde como vivem outros. Isso tem a ver com a alimentação, sem dúvida nenhuma concordamos. Agora, qual é a melhor estratégia para conseguir o resultado que ambicionamos? O Bloco de Esquerda, e como os senhores disseram, apresenta-se aqui uma lei de bases, que denominam Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada, que já vem na sequência de outra iniciativa que já lançaram em 2018. Na altura foram ouvidas muitas entidades e após a audição dessas entidades em relação a essa iniciativa, este Parlamento achou que não era o caminho certo. E por isso, provavelmente por isso, hoje o Bloco nesta legislatura, voltou a apresentar uma outra iniciativa legislativa, mas que é muito parecida. Se nós falarmos em grandes objetivos, claro que existem muitos objetivos que são comuns ao PSD e penso que são comuns a todos os partidos. Isto é, quando os senhores dizem que é preciso reduzir a pegada ecológica, quando é preciso apostar nos mercados de proximidade, quando é preciso, isto é, tudo isso faz parte daquilo que nós defendemos, que é preciso motivar as pessoas para terem uma alimentação mais saudável. Nós concordamos com tudo isso. Aliás, o PSD, mesmo em sede de Orçamento de Estado e não só, tem tomado e tem apresentado várias iniciativas nesse sentido. Agora, quando se fala em limitar os direitos e as liberdades dos cidadãos, aí o PSD já discorda. Isto é, o
PSD não acompanha iniciativas que limitem essa liberdade. Para nós, os consumidores, têm que ter a liberdade de escolha. Para o PSD, as políticas públicas ao nível da alimentação têm que ter uma abordagem positiva, que aceitem na formação e na educação para um estilo de vida mais saudável. E, por isso, defendemos medidas que incentivem a produção. Uma produção nacional, que ajude no escoamento dos produtos, produção de produtos sustentáveis em todas as vertentes e os mercados de proximidade, como já disse. Preocupa-nos quando, por exemplo, em 2022, perante o aumento muito grande dos custos de produção, que rondou os 36%, não estavam a existir medidas do Governo que ajudassem esse mesmo aumento dos custos de produção. Parecíamos que as medidas eram insuficientes e por isso alertámos. Alertámos também para o facto da PACA, que é a Plataforma de Acompanhamento das Relações Agroalimentares, em 2022 só ter reunido uma vez. Portanto, esta foi tem sido a nossa postura. Porque, de facto, o preço dos alimentos tem aumentado, mas tem aumentado muito porque os fatores de produção têm aumentado. Porque o nível de vida dos agricultores tem piorado, diminuiu 12% nesse ano. Portanto, para nós, é esta a nossa forma de estar e a nossa forma de atuar. Claro que temos algumas perguntas que gostávamos que nos informassem, eu conheço a vossa opinião, e que constam de algumas medidas que estão aqui nesta iniciativa do Bloco. Por exemplo, a iniciativa considera que a alimentação adequada se refere a alimentos seguros, nutritivos, suficientes e culturalmente aceitos para uma vida ativa e sã. Gostávamos que nos dissesse quem é que vai definir o que são alimentos culturalmente aceitos ou nutritivos na vossa perspectiva. Diz também que o Estado tem de assegurar uma oferta estável de alimentos, em particular saudáveis e a um preço justo e acessível. Ou seja, nós estamos no mercado global, temos a PAC, temos a Europa. Como é que os senhores acham, como é que as senhoras acham que isto se pode consubstanciar na prática? Ou seja, o que é que o Estado, de facto, deve fazer e que tipo de medidas para conseguirmos esse grande objetivo? E volto a dizer que para o PSD queremos medidas que ajudem as pessoas a tomar as decisões corretas. Não queremos um Estado paternalista que imponha às pessoas. Aliás, na audição anterior, ouvimos aqui um conjunto de autarcas que se queixavam de um Estado muito centralista, que impõe demais. E nós queremos ter um Estado que ajude as pessoas, que as ensine, para que elas tomem as decisões acertadas, para que tenham, de facto, uma alimentação correta. É esse o nosso caminho. Muito obrigada e gostava de ter a vossa opinião. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Clarice Campos. E peço ao Sr. Vice-Presidente Artur Sobral que me substitua em que eu tenho que me ausentar. Penso regressar ainda a tempo, mas, de qualquer das formas, obrigado. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas deputadas e deputados, mas permita-me que faça um cumprimento especial à associação que recebemos aqui pelo seu trabalho, 16 anos de trabalho em defesa da alimentação e da nutrição adequada e também da sustentabilidade nos territórios e que os cumprimento também pelos contributos que nos trouxeram para a lei que está novamente em discussão, como foi referido já, um projeto que tinha sido apresentado em 2018 e que foi novamente apresentado este ano. É especialmente relevante podermos contar com o vosso contributo neste que é um objetivo comum, de contribuir para que aos portugueses seja assegurada uma alimentação apropriada em termos de qualidades nutricionais, de adequação social e cultural, de quantidade e segurança, mas também do ponto de vista da tendencial sustentabilidade do seu sistema alimentar. Sabemos que 10 em cada 100 portugueses têm dificuldades em fornecer alimentos em quantidades suficientes a todos os elementos do seu agregado familiar e que cerca de 2% das famílias enfrentam mesmo algum risco alimentar. Em oposição a estas carências, temos 5,9 milhões de portugueses com problemas de excesso de peso e incidências crescentes de doenças relacionadas com a má alimentação, como é o caso da diabetes. Temos, pois, como de resto se verifica à escala global, uma parte da população de alguma forma subnutrida e outra sobrealimentada. Este desequilíbrio é mau para as pessoas que se encontram nos dois extremos deste espectro, mas também é negativo para o país como um todo, porque umas e outras se encontram limitadas naquilo que são as suas potencialidades, o seu contributo, a sua completa integração numa sociedade que se pretende justa e equilibrada.
Ora, esta audiência que aqui hoje nos reúne representa mais um contributo em busca desta visão de justiça social, de igualdade e de qualidade de vida. Existe já, no entanto, todo um histórico legislativo, que a colega também referiu, nesta área, porque, de facto, ao longo dos anos, os governos e as diferentes composições parlamentares têm vindo a produzir legislação que demonstra a preocupação com a alimentação dos portugueses enquanto elemento fundamental para o mais pleno desenvolvimento das suas vidas desde a infância. É, aliás, em relação às crianças, especialmente em ambiente escolar, que alguma legislação aprovada tem incidido. É o caso, desde logo, da Lei de Bases do Sistema Educativo, com mais de 3 décadas, onde se consigna a universalidade do serviço de alimentação e o acompanhamento do saudável crescimento e desenvolvimento dos alunos. É o caso também da Portaria número 113 de 2018, que, ainda ao encontro das diretivas europeias, estabelece regras facilitadoras para a distribuição de fruta, produtos hortícolas, leite e produtos lácteos nos estabelecimentos de ensino, onde as emendas são definidas por equipas que incluem nutricionistas, como também já acontece nos hospitais e muito frequentemente nos lares e nas residências de idosos. Há igualmente histórico legislativo no que toca à imposição de alterações nos alimentos disponíveis à população, como é o caso da redução do sal no pão, mais recentemente dos açúcares, no que toca ao reforço da informação a fornecer aos consumidores, referidamente nas rotulagens, ou ainda, e apenas para citar alguns exemplos, no que toca à fiscalização. Atualmente, o alinhamento da abordagem governamental integrada, enquanto esta questão passa pela articulação da Direção-Geral de Saúde, da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, a EPAS, que resulta de um trabalho interministerial liderado pela Direção-Geral já referida e do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, para além do Conselho, que já foi referido e que com a presidência do Ministério da Agricultura, agrega várias entidades. Refira-se até que, no âmbito deste, ainda no passado mês de setembro, se publicou um despacho que alarga a identificação sistemática do risco nutricional a todos os níveis de cuidados do Serviço Nacional de Saúde, fazendo de todos os agentes do Serviço Nacional de Saúde elementos atentos e ativos na promoção de um regime alimentar adequado entre os portugueses. Acresce que esta problemática entronca na questão da prevenção e redução do desperdício alimentar, que é tão cara a esta Comissão e sobre a qual temos vindo a trabalhar de forma muito construtiva e consistente, principalmente os dados mais recentes após 2016, com uma série de iniciativas, a criação da estratégia de combate ao desperdício alimentar, da criação de combate ao desperdício alimentar, entre outras. Em simultâneo, as recentes e atuais conjunturas internacionais têm vindo a acrescentar complexidade ao tema, nomeadamente com a experiência proporcionada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, que expuseram fragilidades ao nível da soberania alimentar e do abastecimento às populações, maiormente aquelas que já se encontram em situação de especial fragilidade, quer geográfica, quer económica. Ora, neste contexto, a vossa presença aqui é para nós da maior relevância. Conhecemos, e de resto acabaram de referir, o vosso trabalho de 16 anos na promoção de sistemas alimentares mais eficientes, inclusivos e ambientalmente sustentáveis. O enfoque dado à valorização dos recursos locais e à eficiência da sua utilização em prol da maior resiliência e autonomia das comunidades. Considero especialmente interessante o facto da vossa atuação se dar em diferentes níveis e a forma como defende a importância dos conhecimentos agrícolas e culinários ancestrais e das tradições alimentares para que, na atualidade, se responda de forma cabal aos desafios da sustentabilidade ambiental. Isto no sentido não só de começar desde já a contribuir para políticas e comportamentos mais conscientes e responsáveis, como para deixar para o futuro, para as gerações vindouras, um sistema alimentar melhor. O facto de trabalharem preferencialmente com os países do Sul, referidamente com os países africanos de língua oficial portuguesa, também é de extrema relevância e atualidade, tal como a multiculturalidade que privilegiam. De facto, Portugal enfrenta atualmente desafios prementes de integração de populações migrantes e imigrantes, com tradições alimentares muito diferentes das nossas, o que coloca a abordagem do vosso trabalho reforçadamente na primeira linha da atualidade.
Assim, neste contexto, gostaria de saber, da experiência que possuem no terreno, de que forma a Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição adequadas em Portugal pode também contribuir para a inclusão destas populações. Estando em curso um processo de descentralização de competências do Governo para as autarquias locais, mais especificamente para os municípios, gostaria de saber a vossa opinião sobre o papel que estas entidades, como agentes de proximidade, devem ter na persecução dos sistemas alimentares mais adequados, quer às necessidades das suas populações, quer ao papel que desempenham na estratégia nacional. Refiro que no capítulo 4º da proposta de lei, no artigo 18, atribuições e competências da administração local, tem de facto todo um elenco, um conjunto de considerações sobre esta matéria, daí também a minha questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E cumprimento as nossas ilustres convidadas. É um gosto recebê-las aqui, até porque eu integro o Grupo Parlamentar Português sobre a População e Desenvolvimento e esta matéria acaba por ter enorme relevância também nesse âmbito. Cumprimento as colegas e os colegas e as demais pessoas presentes e então, finda esta primeira ronda, temos já aqui um sinal positivo a assinalar. É que quer do lado da entidade convidada, quer do lado dos deputados que intervieram, foi tudo mulheres, e eu acho que isso é um sinal de esperança muito positivo. Sendo eu homem, estou à vontade para o dizer. Não é? Posto isto, têm agora, Vossas Excelências, um período de 10 a 15 minutos para abordarem as matérias que entenderem, sendo que era recomendável que abordassem as questões que foram levantadas. Depois, seguir-se-á um período em que qualquer uma das senhoras ou senhores deputados tem 2 minutos para intervir e, finalmente, tem 2 minutos por cabeça, somados para uma intervenção final. Portanto, agora têm a palavra, será um gosto ouvi-los. Se puderem compreender a intervenção entre os 10 e os 15 minutos, era ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Se me permite, Sra. Presidente, eu ia colocar e talvez também dar a palavra às minhas colegas e amigas. Antes de mais, amigas. Porque só às vezes com grande amizade é que se consegue desenvolver algum trabalho com estruturas com as características que têm a actuar. Eu ia só fazer uma intervenção por uma questão de princípio relativamente a uma afirmação que fez a senhora deputada do PSD e depois dou a palavra às minhas amigas e digo a razão porque dou, porque são de facto as técnicas, são as pessoas que estão no terreno e que sabem sobre isto. Mas, relativamente a uma afirmação que fez a senhora deputada, dizer o seguinte: nós estamos plenamente de acordo quando a senhora deputada diz que as pessoas têm que ter a liberdade. É verdade. Nós não queremos dizer às pessoas o que vão comer, quando vão comer e que tipo de comida. Não. As pessoas têm que ter a liberdade, têm é que ter, enfim, o contributo que nós queremos dar para esta discussão, têm é que ter uma liberdade informada. Pronto. A pessoa tem de saber que o que está a comer pode ter aquele efeito ou aquela consequência, a sua origem é esta ou aquela, e, portanto, fazer essa opção livremente. Isso só se consegue com uma cidadania ativa e informada. Portanto, desenvolver princípios de natureza social, política, para que a nossa literacia alimentar se enriqueça. É só neste aspecto que nos parece muito importante e que nós queremos deixar aqui muito, muito claro. Somos, felizmente, uma cidade livre e, portanto, queremos que todos tenhamos esta liberdade. Mas também acreditamos que é possível atingir estes objetivos de uma forma razoável, desde que nós, todos nós, estejamos com os instrumentos culturais, científicos, sociais, para que possamos fazer as nossas escolhas com liberdade, uma liberdade que tem de ser uma liberdade consciente. Este é um aspecto. E outro aspecto, e para terminar, também entendemos que é importantíssimo que todos os partidos estejam
presentes nesta discussão, com uma forma clara, com um pensamento claro, como teve aqui a senhora deputada do PSD e também a senhora deputada do PS, porque só com esta diversidade, só com o contributo de todos, nós temos aqui o projeto do Bloco, porque foi aquele que, pronto, o primeiro que apareceu e que depois agora foi tornado, só por isto, mas obviamente que também temos aspectos críticos ao projeto, mas o que nós pretendíamos é que esta discussão fosse alargada e, portanto, não queremos de forma nenhuma que haja qualquer tipo de afunilamento, porque para nós, como disse a senhora deputada do PSD muito bem, a alimentação não tem cor, não tem pensamento partidário, não tem género, não tem nada, quer dizer, só tem que ter uma coisa, qualidade. E que nós saibamos que, quando estamos a comer, estamos a preservar o futuro, estamos a ter sistemas alimentares sustentáveis, de forma a que daqui a 100 ou 200 ou 300 anos a humanidade ainda viva com qualidade. É só isto. E agora, se me permitem, eu ia então dar a palavra, Sr. Presidente, às minhas colegas e amigas, porque me parece que são certamente mais dotadas do que eu de informação para poder fazer esta informação. Muito obrigada a todas, a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada às deputadas, particularmente, que dialogaram mais diretamente connosco. Sem dúvida nenhuma, um grande privilégio poder estar aqui nesta casa e poder expor algumas destas preocupações que, como se viu à volta da mesa, são de todas e de todos nós, não é? Portanto, fica muito claro, sem dúvida, a urgência de trabalhar este tema e a multidimensionalidade que ele encerra, não é? Portanto, de facto, entendemos que quando os problemas são multidimensionais, as respostas não podem ser parciais ou apenas a partir de um determinado setor. E isto ficou muito evidente também nas palavras das senhoras deputadas, que salientaram precisamente a questão do desperdício alimentar, a questão da educação, a questão da saúde, elementos absolutamente imprescindíveis para trabalharmos esta temática. Aliás, é precisamente por isso que entendemos que um espaço como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Portugal, que aliás foi mencionado por ambas, tem um papel absolutamente fulcral nessa discussão, porque permite, teoricamente, não é? Pelo menos em termos teóricos e abstratos, permite a participação efetiva de todos os setores e de todos os atores que diretamente são impactados por estas dimensões tão importantes que a alimentação encerra. Portanto, entendemos que o Conselho, a nível nacional, tem um papel importantíssimo e deve ser dado destaque. Aliás, parte destas discussões em termos de afinação ou determinação do que é um alimento saudável, o que é um alimento nutritivo, o que é um alimento justo, que a senhora deputada também trouxe aqui para a nossa discussão, poderão e deverão, na nossa opinião, ser discutidos precisamente numa plataforma multissetorial e multiatores que preveja efetivamente a participação, particularmente dos grupos mais vulneráveis, como a senhora deputada também colocou. Nós, e aqui, permitam-nos, enfim, vimos... É claro que este tema não tem cor, não tem género, é um tema absolutamente universal. É evidente que nós priorizamos alguns princípios subjacentes ao que é uma alimentação, lá está, adequada, porque este adequado encerra não só o saudável, como o justo, como efetivamente uma participação plena e efetiva de todos os atores e muito particularmente dos grupos em situação de maior vulnerabilidade. A nossa questão, precisamente com o tema da sensibilização e da educação, que entendemos que é absolutamente prioritário, aliás, um projeto que encerrou há 1 ano e meio, 2 anos, um projeto que foi muito apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, era precisamente no sentido de criar esta literacia alimentar, não é? O que é que falamos quando falamos de alimentos adequados? O que é isto do adequado, não é? E isto, de facto, é um trabalho que tem que ser feito a todos os níveis, não só nas escolas, porque absolutamente é uma área onde este trabalho tem que ser trabalhado não só com os estudantes, com os professores, com os responsáveis pela alimentação escolar, etc., mas com os jornalistas, por exemplo, com os próprios parlamentares. Portanto, estas discussões são para nós, enquanto sociedade civil, absolutamente imprescindíveis para que possamos
trocar ideias e juntos construir algo mais fortalecido, não é? Portanto, isso queríamos deixar aqui desde logo essa nota. Relativamente à liberdade de escolha, não temos dúvidas nenhumas que o cidadão, enquanto tal, deve ter a sua liberdade. Portanto, não estamos aqui a falar de uma redução das liberdades individuais, estamos sim a falar de haver uma estrutura que permita uma efetivação das suas escolhas, com toda a informação certo, mas com reconhecimento também de relações de poder que são muito desiguais. E isto tem que ser reconhecido, porque de outra forma não vamos conseguir chegar à tal alimentação justa também. Portanto, daí, de novo, a questão da participação de todos esses atores assume primordial importância. Aqui queria fazer só uma pequenina nota, porque queria passar à minha colega também, mas uma pequenina nota relativamente ao tema que nos levantaram aqui na segunda intervenção da senhora deputada do PS, relativamente ao poder local, que é um tema absolutamente urgente, já não é só importante, é urgente, em função do contexto de descentralização em que estamos. O que temos defendido, e aqui atenção, não só nos esforços que temos desenvolvido em Portugal, mas também nos países onde temos vindo a trabalhar, não só nos países africanos de língua portuguesa, Brasil, portanto, países de língua portuguesa que no fundo têm sido a gênese do trabalho da Actuar, mas também em outros espaços e em outros contextos europeus, onde esta discussão está muito ativa. Portanto, a existência dos tais conselhos municipais de alimentação que reúnem, mais uma vez, a multiplicidade de setores envolvidos com este tema e a multiplicidade de atores e, de novo, desculpem a insistência, dando um destaque muito particular aos grupos em situação de maior vulnerabilidade que têm que ter voz, têm que ter vez, têm que ter voz nestas mesas de discussão. Portanto, de facto, parece-nos absolutamente imprescindível que este poder local assuma estas responsabilidades e assuma este espaço em termos de discussão, abrindo estes diálogos a uma multiplicidade de atores que todos eles são impactados, direta e indiretamente, mas muitos deles diretamente no seu dia-a-dia, no comum das suas horas e dos seus dias, por estas decisões que são tomadas ao nível da alimentação. Passo a palavra à Sara, que senão depois o tempo foge-nos. Obrigada, Joana. Obrigada. Subscrevo, para não gastar muito tempo com as formalidades, subscrevo o que as minhas colegas já disseram. Tendo elas feito intervenções de princípio, eu vou fazer algumas pontuações muito concretas e práticas, também em fruto daquilo que também é o meu papel na organização. Desde logo sublinhar novamente que os direitos humanos todos sempre fizeram uma caminhada no Calvário até serem reconhecidos e, portanto, a nossa missão hoje é ajudar a que essa caminhada seja mais curta e chamar a atenção para aquilo que é fundamental. A pandemia e a guerra tornaram inequívoco que a alimentação tem que ser uma política de Estado. A sua provisão não pode estar dependente ou do nível de rendimentos que eu tenho hoje, que amanhã posso não ter, do emprego que tenho ou de outros fatores instáveis. Não é? Tem de haver uma política de Estado que garanta um mínimo. E garantir o mínimo não é garantir apenas calorias na barriga, mas o alimento de qualidade, saudável, etc., etc., como as minhas colegas disseram, e as senhoras deputadas também demonstraram essa preocupação. Portanto, o que nós assistimos hoje em dia na nossa experiência e através do nosso trabalho a nível não só na CPLP, mas também a nível global, no Conselho de Segurança Alimentar das Nações Unidas, em que a Actuar teve assento durante 3 anos, nós acabamos por ter a sorte de ter uma visão do todo nos diferentes níveis. E, de facto, trabalhar este tema na Europa é diferente de trabalhar noutros contextos, mas temos que o fazer e temos que o olhar. Estes 2 eventos disruptivos, a pandemia e a guerra, forçaram-nos a isso. A Comissão Europeia está a trabalhar no enquadramento legal para que os sistemas alimentares tenham enquadramento na Europa. Nós, de facto, não podemos ficar fora dessa discussão. Portugal, como a senhora Presidente Júlia disse, tem sido pioneira em alguns aspectos e a boleia também da agenda da CPLP criou o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, subscreveu as diretrizes da agricultura familiar, enfim, uma série de marcos que são inéditos na Europa, mas a nossa experiência participando também em espaços de governança é que não chega a criar o marco, é preciso que ele funcione, e a minha colega Joana disse o porquê que isso é importante, tanto a nível nacional como a nível local.
Falamos, portanto, de uma questão também de eficácia da ação pública e do uso dos seus recursos. É preciso investir no conhecimento, sim, existem já políticas parciais na área da saúde, da economia, da agricultura e do ambiente que trabalham a alimentação em diferentes entradas, porque é um tema complexo com diferentes janelas e isso torna-o um desafio. De facto, existem medidas parciais, mas o que nós verificamos é que existem situações de omissão que ainda não são compreendidas, que não são trabalhadas, e nos territórios locais é onde, na maior parte das vezes, essas falhas são combatidas, ou colmatadas, ou mitigadas, ou escondidas, da forma possível. E, portanto, é importante um ordenamento legal, não que crie mais um braço extremamente regulador que limite não só a liberdade das escolhas de consumo dos cidadãos, mas também das próprias empresas, das organizações locais, mas de facto que haja uma matriz de reconhecimento do que é basilar, quais são os mínimos, não é? E para que tudo o resto, seja a ação a nível local, seja a ação do país a nível nacional, na sua ligação também enquanto membro da Europa, possam trabalhar. Exemplos práticos. Nós já tivemos vários projetos com municípios, não podemos chegar a este cúmulo de ter um município que tenha um festival do pastel do feijão, em que a maior parte do feijão vem da América do Sul, e um outro município da mesma região faz um festival anual do feijão para tentar que os seus poucos produtores, que ainda são agricultores, não deixem de produzir feijão, porque não conseguem escoar o feijão. Este tipo de contradições não faz sentido. Se nós importamos 70% da nossa alimentação e temos um modelo de apoio à agricultura que incentiva a exportação, então quer dizer que a riqueza não fica nos nossos territórios. E, de facto, uma economia muito assente na economia do turismo é uma economia frágil e, portanto, nós temos aqui ativos que podemos e devemos trabalhar. Ora, 1 minuto e meio. Relativamente à liberdade de escolha, as minhas colegas já falaram sobre isso, queria só dar mais um exemplo prático. Eu sou uma cidadã minimamente informada e quando vou comprar os meus alimentos tento fazer boas escolhas, mas também sou enganada, porque vou a uma grande cadeia de distribuição, que cumpre todos os estándares de segurança alimentar, muito preocupada com os consumidores, mas que me faz uma campanha a dizer que os alimentos têm resíduo zero, a letras garrafais, não é? E depois se eu vou ao site para tentar perceber, ok, que coisa inovadora é esta que esta campanha está a fazer, afinal não é isenta de resíduos. Afinal é os resíduos limitados pela lei, mais um sistema de certificação da própria cadeia, ou seja, há aqui também a necessidade de ajudar os consumidores a estarem informados e a não permitir um certo abuso de um marketing e de uma verdização do consumo, que há demasiado espaço, não é? No sentido de orientar as escolhas dos cidadãos, que também têm mais que fazer do que estar a ler todas as letras minúsculas dos rótulos e ir aos sites e etc. Relativamente a quem define o que é um alimento nutritivo e culturalmente aceito, relativamente ao nutritivo, existe literatura a rodos, a própria DGS tem feito um trabalho muito meritório, inclusivamente na definição do cabaz de alimentos que o Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados distribui. Portanto, relativamente a isso, tem que ser frescos, pouco processados e poucos ingredientes nos rótulos, não é? Porque a própria distância faz com que o cariz nutritivo acabe. E estou a caminhar para o fim. Relativamente à questão cultural, existem também imensas experiências em Portugal, nas escolas e noutros espaços associativos, onde inevitavelmente temos diversas culturas a coabitar e, portanto, onde vamos experimentando também. Não podemos limitar novamente impor, não é? Aquilo que pode ser um alimento que não é garantido, admitido numa certa cultura. E para acabar, como é que os municípios podem fazer este trabalho? Ora, nós realmente a nível nacional precisamos de um enquadramento legal que determine o geral, não é? Aquilo que é o espaço de ação em que aquilo é regulado a nível territorial. E depois, a nível local, os municípios é que conhecem a sua realidade. A única política de apoio alimentar que temos em Portugal, o POAPMC, é uma ótima política e nestes momentos de crise tem sido aquilo que salvou 50% das necessidades alimentares das pessoas, não todas, mas sabemos, através dos municípios e das IPSS que estão nos territórios,
que esta política é manifestamente insuficiente e que tem uma forma de entregar os alimentos que nem sempre respeita a confidencialidade, o respeito pelo anonimato e, portanto, as pessoas estão expostas. E também não podemos só colocar esta questão na bolsa da pobreza. Realmente temos que olhá-la como uma questão de saúde, uma questão de coesão territorial, e essa ligação entre Estado a nível nacional e territorial é fundamental. O CONSAMP tem a Associação Nacional de Municípios na sua lista de participantes, mas não sabemos, e agora de uma forma muito concreta e crítica para acabar, o próprio CONSAM é uma mais-valia, a estratégia é uma mais-valia, são grandes marcos no nosso quadro legal, mas de facto o próprio modelo de funcionamento que a minha colega Joana referiu tem que ser revisto, porque não podemos ter uma lista com esta quantidade de atores do setor privado e depois nem sequer ter representantes de alguns grupos que a senhora deputada referiu, dos imigrantes, de quem é que são estes grupos vulneráveis, onde é que eles estão definidos. Portanto, há muito trabalho a fazer para operacionalizar o que já foi criado. Às vezes não é só fazer mais, mas melhorar o que já se está a fazer, e nós estamos mais do que disponíveis para, com o pouco que sabemos e que fomos construindo neste percurso, podermos apoiar. O nosso apelo era, sobretudo, dizer, seja do Bloco, seja de quem for, o importante é esta discussão acontecer com o envolvimento de todos e chegarmos a um bom porto. E nós estamos disponíveis, claro, para a posteriori enviar contributos mais técnicos, mais concretos, mas de facto o grande apelo é este. Esta discussão é inadiável, vai-nos bater à porta, nem que seja outra vez pela força da agenda europeia, e nós podemos perfeitamente estar preparadíssimos para, inclusivamente, dar um sinal pioneiro daquilo que também é a experiência de Portugal. Muito obrigada pela oportunidade em nos ouvirem e espero que levem algum recado para casa. Muito obrigado. Eu vou pedir a alguém que me belisque para ter a certeza que existem mesmo. Foi uma delícia ouvi-las. Sempre que alguém vem defender uma causa, eu tenho o receio de que haja uma espécie de efeito de bumerangue, uma espécie de abraço de urso, que o tipo de discurso possa produzir um efeito por algum fanatismo ou excesso, que comprometa o objetivo visado. E foi uma delícia ouvi-las, porque falaram de liberdade informada, consciente, falaram de literacia alimentar, alimentação justa, garantir mínimos e ir aumentando o limiar, coesão territorial, e, portanto, eu falo em meu nome, mas creio que em nome de todos os colegas. Muito obrigado. E agora vou passar aqui a presidência ao meu ilustre colega, que já está presente, e com muita vantagem para todos os presentes. E agora segue-se a tal ronda de 2 minutos, em que cada um dos senhores deputados pode intervir individualmente. Muito obrigado. Paulo Ramalho e Clarice Campos. Muito obrigado. Então, damos início a uma segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado às senhoras representantes da Atuar. Sendo uma ONGD que trabalha à promoção de sistemas alimentares sustentáveis e porque o PSD pretende construir políticas públicas em diálogo com a sociedade civil, aproveitando a vossa presença aqui, gostaríamos de vos ouvir também sobre duas ou três matérias também relacionadas com a produção de alimentos. Ora, segundo um relatório das Nações Unidas, divulgado em julho de 2022, entre 700 e 800 milhões de pessoas, como aqui foi já dito, foram afetadas pela fome no mundo em 2021. De acordo com o mesmo relatório, apesar da Agenda 2030 aprovada pela ONU em 2015 ter como objetivo a erradicação da fome e a insegurança alimentar até 2030, a verdade é que as projeções conhecidas indiciam, nesta altura, que em 2030, possivelmente ainda teremos cerca de 600 milhões de pessoas a enfrentar a fome. Cenário que pode piorar, designadamente nos países mais frágeis, face à guerra na Ucrânia e ao fenómeno da inflação. Pelo que perguntamos, qual a vossa opinião sobre o papel que deve ter a União Europeia e os seus Estados-membros, designadamente a nível da sua produção agrícola, para ajudar a combater a fome no mundo, uma vez que a realidade que vivemos aqui na Europa é muito diferente daquela que vivemos noutras regiões, como, por exemplo, as regiões africanas subsaarianas. Recorde-se que a população mundial é, nesta altura, de cerca de 8 mil milhões de pessoas, estimando-se que em 2050 possa atingir os 9 mil milhões. Recorde-se ainda que os agricultores dos Estados-membros da União Europeia
estão sujeitos à denominada política agrícola comum, que pretende que os agricultores europeus produzam produtos de qualidade, alimentos saudáveis, como aqui falamos, e a preços também acessíveis. E também não esqueçamos que estamos na União Europeia com o Pacto Ecológico Europeu em curso, e designadamente com a estratégia do prato ao prato, como aqui referiram. Que os agricultores, ao contrário do que dizem, estão seriamente empenhados na sua concretização, como até reconheceu recentemente a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso do Estado da Nação, sendo que o Pacto Ecológico Europeu deve ser implementado com os agricultores e não contra os agricultores. Até porque esta estratégia, com as suas metas atuais, pode criar alguns problemas na capacidade produtiva da agricultura europeia e quebra no rendimento dos agricultores, como também já o reconheceu a mesma Presidente da Comissão Europeia. Agricultores, como alguém também já aqui disse, que continuam a ser o elo mais fraco da cadeia de valor do setor agroalimentar. E a sustentabilidade, repito, deve ser vista como sugere a Agenda 2030 na sua tripla dimensão social, económica e ambiental. Gostava também de vos ouvir um comentário sobre esta matéria. Para terminar, Sr. Presidente, com a sua permissão, uma última questão sobre o futuro da alimentação e, designadamente, sobre a alteração genética das plantas, que tanto se fala agora. Há quem defenda que as novas técnicas genómicas têm a capacidade de melhorar as plantas, tornando-as mais resilientes às alterações climáticas e a pragas resistentes, enquanto reduzem a utilização de adubos e pesticidas, permitindo assim garantir rendimentos mais elevados. Gostava de saber também qual a opinião da vossa organização sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer novamente as explicações que nos deram na vossa apresentação anterior. A referir que, quando mencionou que a alimentação deve ser uma política de Estado, lembrar que não é por acaso que o Ministério da Agricultura, neste momento, se chama Ministério da Agricultura e Alimentação, precisamente pela importância que a alimentação assume na nossa política atual e na governança atual, e as medidas também estão aí à vista, apesar de ser sempre necessário fazer mais, e consideramos que é sempre necessário fazer mais. Depois, colocar-vos uma questão. Em 2018, o Bloco de Esquerda apresentou uma iniciativa, um projeto de lei que depois de ser ouvidas várias entidades, acabou por não avançar. Aquilo que questiono é que alterações é que vocês notam nesta iniciativa atual que possam justificar que desta vez o processo seja diferente e que nós possamos efetivamente viabilizar esta mesma iniciativa. Por fim, também foi aqui referida há pouco, a propósito do exemplo dos produtos nas grandes cadeias alimentares. Pergunto qual é a garantia que nós temos de que os pequenos agricultores ou os agricultores locais produzem alimentos com resíduo zero. Portanto, isto é aqui uma pequena provocação. Ou que cumprem os requisitos legais e que têm resíduos abaixo dos limites permitidos. Isto porque muitas vezes falamos na grande agricultura versus pequenos agricultura, mas efetivamente perceber se há, que garantia é que nós podemos ter neste aspecto. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados pretende intervir? Assistindo. Dou então novamente a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, se nos permitem, vamos fazer a mesma metodologia. Duas notas mais de natureza teórica. Uma relativamente ao comentário do Sr. Deputado Paulo Ramalho. É verdade que os números que apresentou sobre a fome são dramáticos. Nós não questionamos isso, obviamente, mas também entendemos que também é preciso avançar um bocadinho neste discurso. Nós na Europa talvez não estejamos tanto a falar em fome, nós na Europa talvez estejamos a falar em excessos. E aqui a Europa também tem responsabilidades históricas significativas. E, portanto, quando nós analisamos a problemática do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, é exatamente para isto.
para que possamos ver que aquilo que nós, ao longo destes 50, 60 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa conseguiu fazer quando da Revolução Verde, pode neste momento estar a entrar num processo, se é que já não está, se é que já não entrou mesmo, em que ultrapassamos tudo aquilo que era necessário para que a população tivesse comida. Hoje os números da FAO e das organizações internacionais desta matéria dizem-nos que a humanidade produz o que precisa. Há condições para produzir alimentos para a população que temos. Pois aqui o problema da distribuição, isso de facto é verdade. Pois aqui o problema depois da capacidade económica que os povos possam ter ou não ter. E aqui a União Europeia e a Europa, o continente europeu, têm especiais responsabilidades históricas nisto, para, enfim, tentarmos quebrar esta luta que tem havido entre o Norte e o Sul. Portanto, nós queremos alargar esta concepção de fome, não queremos que este direito se limite a pôr comida na barriga das pessoas, queremos é que esta comida seja, de facto, de qualidade e que seja acessível. Por outro lado, e agora uma nota, se me permitem, à senhora deputada Clarice Campos, nós percebemos a sua provocação, mas se nos permitem, e agora permitam-me falar no pessoal, eu ainda no domingo andei 3 horas de bicicleta e vivemos numa cidade, eu vivo numa cidade rural. Pronto, e então certamente a senhora deputada concordará com isto que eu agora vou dizer, e permitam-me esta expressão, é uma dor de alma ver o que se passa naqueles territórios. Temos quilos, toneladas de fruta que estão no chão, que as pessoas não apanham. Estamos a falar de figos, de iospiros, de laranjas, de maçãs, de peras, de gamboas, sei lá, de tudo o que nós possamos imaginar. Estão ali. São produzidas, as pessoas têm os seus quintais, estão ali. E, simultaneamente, as nossas instituições, neste mundo pequeno, andam a comprar, as instituições, por exemplo, de apoio à terceira idade, de apoio às crianças, anda a comprar, são comprados alimentos que não têm qualidade nutricional, de todo. E a 100 metros das nossas escolas, a 100 metros dos nossos lares, estão estes territórios com o chão cheio de fruta. Quem diz fruta diz produtos agrícolas. E, portanto, é o tomate, são as couves, são as batatas, quer dizer, em que este pequeno agricultor, que é a pessoa que tem o seu quintal, que vai dar, e que depois as instituições muitas vezes escondem para ir utilizando alguma comida, porque têm a noção de que há alguma qualidade nutricional daquele produto, porque depois há uma legislação que não permite que estas coisas sejam utilizadas. Esta questão que colocou dos resíduos, nós também não podemos dizer que isso não aconteça. Agora, passa exatamente pela formação dessas pessoas e passa por algum controle no acesso a esses produtos, porque se for um controle eficaz, isso conseguimos perfeitamente, estamos nós convencidas, controlar essa realidade. Portanto, estas duas notas mais de natureza teórica, então dava a palavra aqui às minhas amigas, por favor. Muito obrigada. Sim. Respondo a alguns pontos e depois a Joana... Mas já temos muito pouco tempo. Sim, vou-me focar relativamente na questão dos OGM. Ainda hoje de manhã vínhamos no carro a falar sobre a diferença entre o princípio de precaução e de prevenção, não é? Nós sabemos como é que os agricultores foram sobrevivendo ao longo dos séculos. Eles próprios sempre fizeram hibridação de sementes, melhorar sementes, porque efetivamente a preocupação deles é ter variedades que sejam rentáveis, não é? Portanto, naturalmente sempre fizeram esse trabalho e a natureza também o faz. Portanto, há aqui uma ligação de fazer essa hibridação que faz parte da agricultura. Agora, quando temos pacotes tecnológicos, como lhes chamam, não é? Que têm a semente, têm todos os agroquímicos de síntese que permitem que aquela semente também tenha uma proteção integrada no terreno, etc., nós temos graves problemas a acontecer e que já estão mais do que comprovados, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Em que temos sementes adaptadas só para aquele contexto, mas que depois não têm viabilidade para o ano inteiro, para o outro ano, portanto o agricultor tem que voltar a comprar sementes. Elas tornam-se mais frágeis porque são pouco ricas em termos de diversidade e, portanto, a ciência demonstra que esse movimento é um movimento que, apesar de ter um imediato económico aparente, de rentabilidade, a longo prazo dá cabo da biodiversidade e compromete a capacidade de renovação das próprias variedades. Basta ver
o senhor deputado vai a um supermercado e encontra 2 variedades de tomate. Nós em Portugal temos registadas 300 e tal, mas só 2 estão no mercado, não é? Portanto, há também uma concentração de poder das próprias empresas que desenvolvem estas tecnologias, porque o agricultor fica dependente destas empresas e, portanto, a nosso ver, há 2 princípios. Este, de concentração de um poder, porque o agricultor, ele próprio fica dependente daquele produto, e, por outro lado, estamos um bocadinho a navegar no desconhecido. Não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer em termos de impactos na biodiversidade. Relativamente à agricultura familiar, eu deixaria aqui para a Joana responder às outras questões, só deixar a nota de que, de facto, a fome extrema não acontece em Portugal. E trazer estas imagens muitas vezes é um obstáculo para trabalhar este tema aqui, mas nós sabemos por experiência, inclusivamente por trabalho com parcerias de entidades sociais que trabalham no terreno, que existe um gradiente de insegurança alimentar bastante grande, não é? E famílias que os adultos não se alimentam devidamente para garantir que pelo menos as crianças se alimentam, estas situações acontecem e, portanto, este tipo de situações tem que nos alertar para a importância da intervenção. Temos mesmo que concluir, já agora, só telegraficamente, mas para que não... Muito obrigada. Vai ser telegraficamente, até porque nós teremos oportunidade, obviamente, se assim o entenderem, de enviar alguns comentários escritos e Sim, com todo o gosto. Iremos será... receber e distribuir com todo o gosto. Muito obrigada. Portanto, na verdade, deixava aqui a mensagem final. De facto, para nós é fundamental que este tema esteja em cima da mesa de discussão. É fundamental que possa ser debatido a partir de uma proposta de projeto de lei como é esta, mas que poderão ser outras, mas é fundamental que ele esteja em cima da mesa e que haja uma regulação forte relativamente à proteção e à promoção da alimentação no território, seja através da lei de bases, seja através da própria revisão constitucional que está, enfim, já em moldes de discussão e que houve duas propostas, inclusive a 2 grupos parlamentares, de incluir precisamente a alimentação dentro dessa revisão e, portanto, passar a ser reconhecido como um direito constitucional, algo que para nós é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Portanto, eu sei que estamos aqui contra o tempo, portanto, vamos ter toda a disponibilidade para continuar esta discussão e enviar-vos alguns contributos, eventualmente até agora no corredor. Queríamos agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade e a generosidade com que nos receberam aqui, com que nos acolheram e a forma tão franca e tão provocadora também, porque isso também faz parte de um bom debate, é sempre um debate provocador, porque senão não aprendemos nada de novo. Para nós foi realmente um enorme gosto, um enorme luxo. Muito obrigada pela recepção. Esperamos que este diálogo possa ter continuidade. Muito obrigada. Muito bem. Dizer que o gosto foi naturalmente nosso e que estamos inteiramente disponíveis, quer para futuras audições, quer para receber os vossos contributos, que de forma garantida será imediatamente distribuído a todos os grupos parlamentares, a todos os senhores deputados, para que efetivamente usem os instrumentos que têm ao seu alcance e que participem no enriquecimento da lei. Para nós foi um orgulho, um prazer, é assim que trabalhamos nesta casa, é um privilégio poder receber e trocar estas informações. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião, que já vai longa. Despedir-nos só